Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a carteira de ações do canal, onde eu invisto o meu patrimônio. Os meus mais de R$ 200 mil estão 100% aplicados na parte de ações. Parece muito arriscado quando você olha já de primeira instância, mas eu vou mostrar um estudo aqui da carteira do canal que eu sigo com uma excelente rentabilidade e, para além disso, pessoal, tem 3 ações aqui que eu tenho uma altíssima exposição que vão me trazer excelentes dividendos e um bom potencial de valorização. Inclusive, a última dessa lista poderia se valorizar acima de 300%. Então já fique comigo até o final, já para você descobrir qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Já pegando aqui a carteira de ações do canal de uma vez, essa é a minha carteira. Tenho 100% à disposição na parte de ações e perceba que minha carteira está subdividida. Na minha concepção, claro, você pode pensar de uma maneira totalmente diferente da minha, está diversificado. Essa é a minha visão, tá? Vocês vão falar, nossa, Papo, tá muito concentrado. Para mim, essa carteira é diversificada, tá? Porque eu tenho 6 empresas, tenho aí 35,7% em Banco do Brasil, 34,7% em Itaú, basicamente 9,5% em BR Partners, 8,97% em Petrobras, 8,5% em BB Seguridade e 2,53% nas ações da Vale. Essa carteira foi constituída no longo prazo. Não peguei aí de fato 200 mil de uma vez, né? Quem me dera e aportar de uma vez em ações. Não, esse patrimônio ele foi constituído ao longo do tempo. E para isso, pessoal, a gente vai utilizar um site chamado GorillaView, tá? Super recomendo para vocês esse site. Ele é totalmente gratuito. Enquanto você pega outros sites aí, né, que acaba sendo pago, o Investidor 10, por exemplo, quando você acessa aqui o Investidor 10, para você ter acesso às suas posições de maneira já vinculada com a B3, você tem que gastar dinheiro. Enquanto o GorillaView já proporciona a análise da rentabilidade da sua carteira vinculando em tempo real com a B3, tá? Sem que você tenha que pôr seus ativos manualmente. E aqui você tem acesso, além da sua rentabilidade, a todas as suas posições e rentabilidade composta de cada posição. Então perceba, ó, aqui pegando aqui minha carteira, eu consigo ter os meus ativos e as minhas rentabilidades respectivas. Banco do Brasil me dando mais de 74%, Itaú 40%, BR Partners no 0 a 0, porque é uma microcap que segue caindo no curto prazo, Petrobras me dando 47%, BB Seguridade 27% e as ações da Vale me dando 72%. Eu já, para não estender muito esse vídeo, pessoal, eu fiz aqui uma média compilada dessas ações nos últimos 4 anos, só que não são todas que eu tenho 4 anos na carteira. O Banco do Brasil tem há 4 anos, me deu mais de 16% ao ano, pegando aqui minha rentabilidade mesmo com essa queda. O Itaú eu tenho há menos de 1 ano. Eu fiz a soma de tudo, tá? Uma média ponderada e minha carteira está dando 31% ao ano na média. O cálculo é muito simples, tá? Você vai pegar aqui, ó, a porcentagem da ação que você tem na carteira. Por exemplo, o Banco do Brasil representa 35% de toda a minha carteira. E você vai multiplicar pela sua média de rentabilidade anual composta. Ele me deu 16% ao ano. Então ele me deu uma média ponderada de 5,6% ao ano. E você vai fazer isso para todas as ações, colocar a sua porcentagem na carteira e o tempo respectivo que você teve aquela rentabilidade. E aí você vai descobrir a média ponderada. Eu fiz aqui da carteira e a minha média está de 31% ao ano, que acaba sendo muito acima da média, e nesses últimos 4 anos eu tenho conseguido basicamente 200% de rentabilidade. Aqui esse 65% é só com ganho de capital, é só com valorização que eu consegui nesses últimos 4 anos investindo. Mas quando eu pego aqui os meus proventos, tá? Porque o provento, pessoal, ele faz parte da sua rentabilidade total. Perceba que só o dividendo que a carteira proporcionou
já representa uma grande proporção, R$ 36 mil em dividendos que foram reaplicados e gerando ganho de capital em preços baixos. Fazendo todo esse compilado, a carteira gerou 31% ao ano na média, olhando nesses últimos 4 anos. E aqui consegue refletir o crescimento patrimonial. Olha só como o Gorilla Viu é bom, né? Aqui, ó, 26 de janeiro de 2022, junho, né? Eu tinha 10 mil e hoje eu tenho mais de 210 mil aplicado em ações, que teve queda, inclusive. O topo do patrimônio, antes de toda essa correção da bolsa, chegou em 255 mil. Nossa, Pablo, seu patrimônio desabou. Exato, normal. No curto prazo, o patrimônio oscilar para baixo é normal. Dado de que a bolsa segue desabando no curto prazo por conta de saída de capital estrangeiro. Então, leva as ações para baixo e seu patrimônio vai junto. Nada sobe em linha reta para sempre. Todos os movimentos têm correção. Na próxima alta, patrimônio poderia chegar a 300 mil e até muito mais, né? Então, vamos observando aí para ver como isso vai acontecer. Indo direto e reto, eu acho que a parte de ações é o melhor ativo que existe, porque ele consegue tanto proporcionar valorização, aumento de ganho de capital, e ele também proporciona dividendos, né? Você pega esses novos proventos que sua carteira vai rendendo e você vai reinvestindo em comprando mais e mais ações em preços baixos, gerando aí o efeito famoso chamado bola de neve nos investimentos. Como já preconizava o Warren Buffett, né? O efeito bola de neve, a juros compostos, é você gerar uma taxa de rentabilidade por muito tempo. Imagine que essa carteira de ações, sei lá, fique gerando aqui, ó, vamos colocar no juros compostos, tá? 31% ao ano, que foi a rentabilidade que eu gerei, né? Vamos supor que gere isso por mais 5 anos. Nem vou colocar aqui muito pro longo prazo, vou colocar no médio prazo. Supondo hoje um patrimônio de 210 mil reais, que as ações corrigiram, a bolsa acabou despencando, né? 31% aqui nos últimos, em mais 5 anos, já me geraria 810 mil. Olha que legal. E se eu gerar isso aqui por 7 anos, que é provável no mercado de extrema baixa que a gente está agora, eu poderia transformar em 1,3 milhão. Só que aí, pessoal, para ter uma rentabilidade dessa, é aí que vai vir a parte difícil. Na teoria é tudo lindo, só que para você conseguir, você vai ter que fazer o que as outras pessoas não fazem, tá? Se expor em ações e comprar em preços competitivos. A primeira empresa que eu sigo aportando forte na carteira do canal, reinvestindo proventos no caso, né? São as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, é uma das posições da carteira do canal. Perceba que ela representa hoje aí a minha quarta maior posição, né? Montei muita posição na empresa quando ela estava ali nos 30, 31 reais, mas mesmo aos 40 reais eu acho a ação muito descontada, porque hoje ainda negocia com uma relação EV sobre EBITDA muito baixa. Quando você pega aqui a Petrobras, a relação, opa, saiu aqui da tela, pessoal, peço desculpas, a relação de EV sobre EBITDA dela é muito baixa, ó. Você pega aqui o EBITDA dos últimos 12 meses, valor de firma sobre esse EBITDA, né? Então você pega aqui, ó, valor de firma, né? A atual da Petrobras, 505 bilhões, né? Você faz uma soma do valor de mercado, que está distorcido, mais a dívida líquida da companhia. Então, na verdade, o valor de firma é de 908 bilhões. Aqui no Investidor 10 está distorcido. Tá vendo a importância de você saber calcular na marra, pessoal? Por isso que eu falo, tá? É importante vocês saberem calcular. Dividido aqui pelo EBITDA dos últimos 12 meses, a Petro está negociando com uma relação EV sobre EBITDA de 4,54. Está muito abaixo da sua média, que costuma ser aqui, ó, na faixa de mais ou menos 6 vezes, tá? Até 7 vezes, 8 vezes a Petro já chegou a ser negociada no passado. Se o mercado simplesmente pagar 7 vezes EV sobre EBITDA na ação, você teria uma Petro valendo hoje no mínimo 1 trilhão, fazendo com que ela pudesse se valorizar na faixa de 91% de valorização. E para além disso, o provento tende a ser alto, mediante o seu fluxo de caixa livre. Se ela contemplar um payout de 40%, você tem um yield projetado neste valor de mercado de 7,5% ao ano, no cenário mais conservador, fora, né, que a empresa poderia destravar extraordinários. Então, assim, pessoal, a Petrobras segue muito barata, com bons proventos projetados e um bom potencial de apreciação no preço das ações. O retorno embutido na ação pode ser alto, porque se o papel se valorizar 90% para os próximos 5 anos, supondo de que o mercado vai de fato reconhecer o valor da companhia, porque esse gap de EV sobre EBITDA uma hora será fechado, a gente não sabe quando, mas uma hora será fechado, 13% ao ano só de valorização. E você tem 8% de yield somado a uma taxa de crescimento de 8% ao ano, você tem 30% ao ano na média com as ações da Petrobras no cenário mais conservador possível. Próxima ação dessa lista, que eu sigo aportando com bastante força e dos meus 200 mil representa uma grande posição, a maior posição da minha carteira de ações, né? São as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú aí, fenômeno de qualidade, lucro atrás de lucro,
dá bons proventos ao acionista, se valoriza no longo prazo. Então, assim, por isso que é uma altíssima exposição da carteira do canal. Inclusive, eu pretendo já no curto prazo deixar o Itaú até superior ao Banco do Brasil em porcentagem, porque o banco segue pagando proventos mais elevados que o Banco do Brasil no curto prazo. Por mais que eu fale que o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade maior que o do Itaú, com uma recuperação que pode acontecer, o Itaú já tem me proporcionado resultados positivos, com bons proventos e valorização no preço da ação, enquanto o Banco do Brasil está patinando no lucro e patinando no provento. Porém, o Banco do Brasil é uma tese totalmente diferente do Itaú, tá? É uma tese de recuperação gradual, que pode destravar muito valor quando a gente menos esperar, enquanto o Itaú é aquela tese mais consistente que nunca vai te decepcionar na sua carteira. Hoje, a R$ 41,00, eu acho o banco muito barato, por isso que eu sigo comprando forte. A perspectiva de lucro para este ano é na casa de 52 bilhões de reais. O Itaú poderia te pagar em dividendos, supondo um payout de 70% e excesso de capital, somando aqui com o provento extraordinário no ano, você poderia ter 5,30 por ação, o que nas cotações atuais de 42, vamos arredondar até um pouquinho para cima, você tem 12,6% de dividend yield, que é um yield muito alto para um banco sólido como o Itaú, que não oscila tanto na cotação. Para além disso, você tem um PL baixo, porque pegando o valor de mercado do Itaú hoje na bolsa, 41,30, multiplicado pelo número de ações, o Itaú negocia tecnicamente com uma relação preço-lucro de apenas 8,76 vezes, o que é muito barato. Para o Itaú voltar para sua média de 15 vezes em mercados eufóricos, as ações do banco teriam que se valorizar 72% na cotação, com qualidade, porque 72% teria de alta, mais o dividendo que o banco poderia te proporcionar. Então, supondo que em 5 anos ele se valorize 72% para fechar esse gap, 11,4%, proporcione um provento na casa de 11% ao ano, supondo excesso de capital, e mais a taxa de crescimento do Itaú, que pode ser de 7% ao ano, olhando para os próximos 5 anos, o banco proporcionaria quase 30% ao ano na média, olhando para os próximos 5 anos. Esses 30% seriam com qualidade, sem você ter tanto trabalho. E se o mercado exagerar na cotação, o retorno poderia superar até 40% ao ano, se o mercado de ações ficasse em peso caro. Para isso acontecer, a Selic tem que cair, para que o custo de capital no Brasil acabasse despencando e as boas empresas pudessem surfar um novo ciclo de alta na Bolsa Brasileira, tá? E próxima ação dessa lista, a última também que eu sigo com uma grande posição na carteira de ações do canal, similar ao Itaú, é o Banco do Brasil, pessoal, não tem jeito, né? O Banco do Brasil agora, para mim, está dado, tecnicamente está muito barato, porque o banco está sofrendo com a crise do agronegócio, crise na carteira de pessoa física, várias incertezas de curto prazo, guidance, né, lucro líquido baixo, alta da inadimplência, queda da rentabilidade. Só que a gente sabe, pessoal, que o Banco do Brasil é o segundo maior banco aqui do país. E ele não vai quebrar, essa que é a verdade. O governo precisa do Banco do Brasil para atingir as suas metas, né? Para preencher o déficit orçamentário. Então o Banco do Brasil ele serve tanto de fomento para a economia real como para o mercado financeiro. O Banco do Brasil ele é muito importante aqui, nunca vai quebrar. O que o banco está passando é uma crise pontual e quando essa inadimplência voltar a se equilibrar, porque uma hora vai se equilibrar, pode demorar, mas uma hora vai, o banco conseguirá ter um respiro no seu lucro. Mesmo assim, no curto prazo, o Banco do Brasil segue sólido. Mesmo com toda essa crise que tem acontecido, o banco ainda lucra 3,9 bilhões por trimestre. Se você perpetua isso por 4, você tem um lucro de quase 16 bilhões por ano. Vamos arredondar para 16 bilhões, supondo uma leve melhora no curto prazo. Você teria, né, um banco dando um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na casa de 8,4%. Não é um ROI alto, mas também é um banco, para que está em crise, está até que estável, porque você tem aí, consequentemente, um patrimônio líquido do banco, um VPA por ação, né? Na casa, sabe de quanto, pessoal? Barato. Um VPA na casa de R$ 33 reais. Então, na verdade, o preço sobre valor patrimonial das ações do Banco do Brasil já embuta em grande parte dessa queda de rentabilidade temporária no curto prazo. Só para o banco retomar essa rentabilidade, o PVP do banco já se valorizaria abruptamente, podendo até superar uma vez o valor patrimonial. No último ciclo do Banco do Brasil de alta aqui na Bolsa Brasileira, o PVP chegou a custar 1,5 vezes antes da pandemia. Então, se o banco voltasse a negociar por aquele múltiplo, considerando a precificação atual, as ações do Banco do Brasil poderiam se valorizar 190%, destoando dos outros bancões privados, podendo se valorizar ainda mais, 190% de alta, supondo que o banco aconteça isso numa lupa. Vai, colocando aqui de 5 anos, né?
o banco fechar esse gap de valor patrimonial, você teria 23% ao ano. Fora o yield, né? Porque por você estar comprando o Banco do Brasil muito barato, supondo que ele recupere um ROI de 15% ao ano, você está perpetuando de que o lucro voltará pelo menos na casa de 32 bilhões. E aí, colocando um payout de 40% sobre este valor de mercado atual, você estaria garantindo um yield de 12,5% ao ano nas cotações atuais, olhando para Banco do Brasil já no médio prazo. Esse é o ponto que o lucro líquido cresça. O lucro líquido pode crescer mais rapidamente, porque o banco está num processo de recuperação. Ele pode crescer, vai 32 dividido aqui por 16, né? Vai ser o lucro líquido este ano. O lucro do banco pode saltar 100% numa lupa de 5 anos. Então perceba que olhando para Banco do Brasil na tese de recuperação gradual, o banco está muito barato, porque em 5 anos você teria 14% ao ano de crescimento. Então, dentre crescimento, né, pagamento de proventos e valorização no preço dos papéis, o Banco do Brasil poderia te dar a maior rentabilidade de todas dessa lista, mais de 50% ao ano na média, olhando para os próximos 5 anos. Então perceba que a tese mais arriscada é mais arriscado. Quando você compara com o Itaú, né, o Banco do Brasil está mais arriscado, mas não é mais arriscado do que a Petrobras. A Petro pode estar linda agora, só que se o petróleo desabar de preço, a empresa também desaba junto. Então assim, pessoal, Petrobras e Banco do Brasil são as mais arriscadas. O Itaú acaba sendo a empresa mais segura, né? Porque você não vai ter tanta volatilidade, sua rentabilidade vai ser um pouco menor, porém você não vai ter tanta volatilidade. Quanto a Petro, as estatais federais são mais cíclicas, né? Petrobras depende do petróleo, da commodity do petróleo, e o Banco do Brasil depende do agronegócio, que também é uma commodity, pessoal. O banco também é comoditizado, o banco é cíclico, porque depende da volatilidade do agro, depende da soja, depende do milho, depende do produtor rural conseguir refinanciar as suas dívidas. Então perceba que o governo está até pondo uma MP aí no Banco do Brasil para fazer com que a inadimplência no curto prazo pelo menos ceda, para o banco voltar a ter um respiro, né? Então a perspectiva de lucro no Banco do Brasil é de 16 a 20 bilhões para este ano. São as minhas estimativas. Por mais que o banco tenha colocado um guidance de 18 bilhões, eu não acredito muito, né? A crise está avassaladora. Porém, a gente já tem perspectiva de recuperação no médio prazo. Se de fato esse MP 1376 avançar, o banco começar o programa de renegociação de dívidas, ele já pode ter uma recuperação nos próximos trimestres, deixando o Banco do Brasil muito barato, apenas por um PL projetado, supondo a recuperação da rentabilidade, o banco estaria por um PL de apenas 3 vezes o lucro, né? Deixando o banco muito barato, com bons proventos e uma boa expectativa de valorização. E é por isso que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Eu olho porque tanto a assimetria, o banco é bem assimétrico, tá com bom desconto em relação ao seu valor patrimonial e tem um bom potencial de ganho de capital na carteira e já paga bons proventos. Pablo, só que ele só tem pago 4%, só que no meu caso não, pessoal, porque meu yield on cost no Banco do Brasil é muito baixo. Eu paguei tão barato pelas ações, ó, vou pegar aqui no Gorilla View para vocês verem, tá? Olha o potencial quando você paga muito barato num papel. Ó, só para vocês terem ideia do que eu tô falando aqui para vocês, ó, o Banco do Brasil me gerou de dividend yield basicamente 77%. 77% da minha posição do Banco do Brasil não veio do meu bolso, veio através de dividendos. Então, na verdade, meu risco na ação é zero, porque eu já recebi quase toda a minha posição apenas com proventos. Hoje, na realidade, pegando o meu yield on cost e descontando essa rentabilidade, é de 10,50. Então, mesmo que o banco tenha reduzido o payout para 30% esse ano, basicamente o lucro será baixo, na casa de 16 bilhões, a gente vai ter basicamente, né, um dividendo por ação pagando 27%, que ainda tem o desconto do JCP na fonte. Você vai ter aqui 75, 83 centavos por ação para Banco do Brasil. Eu paguei tão barato que mesmo eu estou recebendo ainda um yield de 8% ao ano. Então perceba que eu paguei muito barato no Banco do Brasil. O banco tem me gerado 8% ao ano de yield porque eu paguei um yield on cost muito baixo, o que dá aí, consequentemente, se eu gerar 8%, né, sobre essa taxa de capital, dá justamente, vamos colocar aqui, ó, 101.500, né, que é o valor da minha posição atual, posição aplicada, né, se eu coloco aqui no Banco do Brasil, 101.500, né, essa é a minha posição aplicada aqui nas ações do banco. Se eu colocar aqui uma taxa de yield de 7,9% ao ano, isso dá 8 mil por ano, que dá uma renda, né, total na casa, uma renda média no caso aqui, né, de mais ou menos R$666 no mês. É o que eu tenho recebido com o Banco do Brasil aqui na carteira. Por quê? Porque eu paguei muito barato. Então esse é o ponto. Uma hora você vai pagar tão barato que mesmo que a empresa enfrente uma crise, o seu yield não vai despencar.
porque seu preço médio vai ser muito baixo. Então, tecnicamente, e nas ações fica quase que impossível você perder dinheiro olhando para longo prazo. Agora, para curto prazo, você vai ver volatilidade, você vai ver a carteira despencar. Olha o caso com BR Partners aqui. A BR Partners é a única empresa da carteira que tem me gerado prejuízo momentâneo. Por quê? Porque é uma microcap, é uma empresa que está sofrendo com juro alto. Então, assim, é uma empresa que eu vou ter que ter mais paciência para segurar, né? Porque agora a bolsa caiu, devolveu todos os meus ganhos, mas eu estou no lucrativo com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o Petrobras, com o BB Seguridade, com o Vale, e numa retomada de ciclo, a BR Partners poderia também trazer um bom resultado na carteira de ações do canal. Na verdade, não tem me gerado prejuízo, né? Só tô no 0 a 0 porque a ação se desvalorizou abruptamente. Então, assim, você não tem que se preocupar com isso no curto prazo, tem que se preocupar se sua carteira segue estruturada, segue sólida e gerando uma boa renda passiva. O preço barato é consequência. Você pagar barato pelo ativo é o que vai diferenciar você olhando para longo prazo. Então, acho a parte de ações no Brasil muito barata. Qualquer melhora fiscal, qualquer melhora que a gente tiver aqui no Brasil, já poderia gerar uma grande alta na bolsa e, consequentemente, as melhores empresas da bolsa poderiam sim se beneficiar. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Com que os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores de mercado, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma. Fora que você tem acesso a preço teto projetivo. E a automatizada atualiza a cada momento, a cada segundo, sem que você tenha nenhum trabalho. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei na bio do canal. Basta você vir na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho na carteira do canal as 3 posições e pretendo continuar aumentando fortemente, né? Tanto no Itaú, tanto no Banco do Brasil e tanto na Petrobras. São empresas boas, de qualidade aqui na bolsa, que olhando para longo prazo podem gerar resultados bastante positivos, tanto em dividendos e também em ganho de capital, com a valorização na cotação das ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!